A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex, que faz o cafezinho com Jesus. Hoje eu preciso prender você em um entendimento, né? Quero que você compreenda o que Deus quer falar conosco através da sua mensagem. Hoje nós vamos começar um estudo chamado Eu Sou. É até meio estranho essa palavra, mas nós vamos entender um pouco sobre ela, né? A Bíblia Sagrada, ela nos mostra algumas histórias que às vezes não entendemos, mas precisamos de alguém para que explique, né? E aqui estou eu, ou cá estou eu, para fazer aquilo que o Senhor pretende ao seu coração. Esse texto se encontra em Êxodo capítulo 3, vamos dar uma olhadinha? Lá no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, no capítulo 3, no verso 13 e 14, né? Está escrito desta maneira: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhe direis? Aí Deus responde: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Eu sei, parece bem estranho, né? Compreender esse linguajar de Deus com Moisés, né? Para quem não conhece isso, parece uma afirmação de quem alguém estivesse perguntando, por exemplo, quem é evangélico aqui nessa sala? Aí alguém diria assim, ó, eu sou. Tá entendendo? Então, é como se estivesse afirmando que é alguma coisa, mas não foi isso que Moisés perguntou. Moisés queria um nome e não quem ele era, né? Então, Deus mesmo assim responde para ele e diz que ele tem que falar isso. Mas não é só isso, não é sobre isso que nós vamos falar aqui. Eu sou é como se fosse um nome e também um dos versos mais famosos da Torá. Moisés não sabe muita coisa sobre Deus. E aí, ele pergunta o seu nome, porque ele precisa dizer aos outros, olha, fulano me mandou. Tá entendendo? Então ele tinha que ter um nome. Esse acontece quando Deus se revela a Moisés no meio de uma sarça ardente, né? Essa sarça ardente era ali a presença de Deus dentro dela, falando com Moisés, dizendo que Moisés tinha que libertar o povo do Egito. O Egito para nós é como se fosse o mundo lá fora, né? Aqueles que não são cristãos, aqueles que não professam a mesma fé que nós, estão no Egito, seria como se fosse isso, né? Agora Deus quer usar Moisés para libertá-los de lá e trazer para cá. Isso Deus está falando com você agora. Talvez você está indo para o trabalho, talvez você está vindo do trabalho, ou você está acordando agora, não sei. Mas Deus manda dizer para você que é você que Ele quer usar. Ele quer que você se coloque no prumo, Ele quer que você se endireite, Ele quer que você vá lá e diga, ó, o Eu Sou me mandou aqui pregar para você, falar para você do amor dele. Ele quer te tirar do Egito. Você está cansado e oprimido, Ele quer mudar a sua vida. O Eu Sou me enviou. Quem é o Eu Sou? Calma, que mais tarde você vai aprender na mensagem. Escute essas aulas para que você possa sair lá fora e resgatar aqueles que estão perdidos. Amém? Amém até aí? Bom, como eu disse, né, nesse capítulo 3, Moisés, ele começa a ter uma intimidade com Deus, porque Deus tinha planos de usá-lo para libertar o povo do Egito, que isso se encontra lá no verso 11, né? Você pode estar meditando depois. Aí acontece de Moisés dizer a Deus o que nós acabamos de ler aqui, né? Que se eles perguntassem qual era o nome dele, o que ele diria? É complicado esse nome, para quem não conhece muito sobre Deus. Mas, dá um pulinho comigo em Oséias, capítulo 6 e o verso 3. Vamos lá? É só você ir um bom pedaço para frente. No capítulo 6 e no verso 3 do livro do profeta Oséias, tem um versículo aqui que nós vamos explanar um pouquinho, né? Esse barulho que você está ouvindo é porque está caindo um pé d'água aqui na minha cidade. Mas vamos lá. Tanto lugar também nesse ano de chuva, né? E não cai uma gota lá. Mas, quem sabe uma hora Deus manda um pouquinho daqui para lá. São Paulo não é mais a terra da garoa, é terra de chuva forte. Vamos lá. Oséias capítulo 6 e o verso 3, agora nos traz um entendimento bem interessante. Olha só o que está aqui, ó. Eu vou ler para você. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva. Acabei de falar de chuva e aqui está falando de chuva, né? Como chuva seródia, que rega toda a terra. Confirmou que essa chuva é a bênção de Deus. Bom, a primeira parte diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O título, o Eu Sou, é só para provocar você. Eu quero que você venha e procure conhecer o Eu Sou. Acima de nós não existe só nuvens, sabe? Acima da sua cabeça não existe só chapéu. Existe um reino espiritual. E nesse reino nós temos um Pai, que é o Criador. Foi Ele que fez todas as coisas. O seu nome é Jeová. Jeová é o Pai. Ele está sentado num grande e sublime trono branco. Ele criou todas as coisas, né? Então, sabemos que Deus tem um filho, meus irmãos. E o seu filho é chamado Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo, na nossa linguagem tradicional. Jesus, o Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é filho de Deus Pai. E também temos, junto com eles, formando assim a trindade, como se fossem 3 tronos, os 3 ao mesmo tempo são um, pensam iguais, e ao mesmo tempo um só são os 3. Que ali temos o Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, tá? Porque se você escrever Espírito com E minúsculo, você não está falando da mesma pessoa, o Espírito Santo de Deus. Bom, sentado naqueles 3 tronos, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém até aí? Então, abaixo deles vai vir um grande exército de anjos, né, celestiais. Quem são eles? A primeira classe que fica junto de Deus são os serafins. Abaixo dos serafins temos os querubins, da onde Satanás foi ungido e separado dos querubins, mas ele não se encontra mais naquele reino, ele foi expulso de lá. Então, abaixo dos serafins temos os querubins, uma grande escala de anjos, né, chamado querubins. Abaixo dos querubins temos os anjos, os arcanjos, que seria o chefe dos anjos. Temos um que o nome a gente conhece, que é Miguel. Então ele é o chefe dos anjos, que seria o nome arcanjo. Arque vem de chefe, chefe dos anjos. Então, arcanjo Miguel. Abaixo deles, só temos um que conhecemos por nome, que é o anjo Gabriel. Aquele que é o mensageiro, que trouxe a mensagem a Daniel, trouxe a mensagem a Maria, que ela seria a mãe do Salvador. Amém até aí? Tudo bem. Então, nós já sabemos que lá, fora esses, também existem aquelas criaturas com cabeças e olhos estranhos, que para nós são assustadores, né? Encontradas no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, onde fala desses animais estranhos aos nossos olhos humanos, né? Mas vivem lá no céu com Deus. Pronto. Essa família que está lá, Jesus foi preparar a casa para nós, ele foi preparar lugar. Então, quando morrermos, quando sairmos dessa terra, seremos desarraigados dessa terra para estar juntos de Deus, e estaremos com ele lá. Então, Jesus foi nos preparar lugar. É necessário eu te contar tudo isso para que você entenda que existe um outro reino. A Bíblia fala que nós não somos daqui, nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra, mas aquele que ama o mundo não tem amor do Pai. Então, eu estou falando vários versículos aqui sem falar números, mas para você entender, né? Então, aquele que ama as coisas do mundo vai acabar ficando aqui mesmo, meus irmãos. Só que é um detalhe, essa terra será destruída. Eu sei que eu prometi que uma hora eu vou fazer o estudo do Apocalipse, todo mundo vai entender finalmente o Apocalipse, mas eu ainda não tive tempo de mexer nisso, né? Mas vai chegar um tempo que essa terra será destruída, tá entendendo? Então, para que você possa ter tudo isso que o pastor Alex está falando para você, para que você possa entender todas essas coisas, é necessário você cumprir, não é só ouvir, é cumprir, é não ser só ouvinte, mas também praticante de Oséias capítulo 6 e o verso 3. Por isso eu fiz toda essa pequenina história. Para conhecer o Eu Sou, é necessário que você conheça e prossiga em conhecer o Eu Sou. Aí, meus irmãos, entra o pastor Alex na história. Ouvir muita pregação,
Aí entra você na história. Ler muito a Bíblia. Pastor, mas eu durmo quando eu vou ler. Muda o horário de ler, monte estratégia de que você leia no momento que você não fique cansado, né? A carne, ela luta mesmo contra o espírito, mas eu preciso que você lute, porque você tem que fazer isso por você. Então, Oséias 6:3 deixa claro que temos que conhecer, e depois de que a gente conhece um pouco, prosseguir em conhecer o nosso Senhor. Significa conhecer e continuar a conhecer a Ele de uma tal maneira que você a cada dia será revelado por Ele. A cada dia Ele vai te mostrar um pouquinho da glória dEle. Você tem que decidir se quer ter experiências com Ele, quer conhecê-lo ou só ouvir falar, como Jó 42:5, né? Ou você quer conhecê-lo, ou você só quer ouvir falar dele. Talvez você conheça muitas pessoas na igreja que tem vários testemunhos que tiveram com Deus, né? E você? O que você conhece dele? Por isso, esse cafezinho de hoje, esse estudo, vem para provocar você de ler as Escrituras Sagradas. Quer conhecer um pouquinho sobre Deus? Leia as Escrituras Sagradas. Quer saber um pouquinho mais de Deus? Leia as Escrituras Sagradas. Somente assim você pode alcançar a glória de Deus, alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para você, né? Porque Ele facilita para nós. Quer ver como? Isaías, é só você voltar um pouquinho, vamos lá? Isaías capítulo 55, Isaías 55 e o verso 6 diz assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Duas coisas ele pede para você fazer: buscar ao Senhor, porque por enquanto dá para achar ele. Significa que vai chegar um dia que não vai dar mais para achar o Senhor, né? E invocai-o enquanto está perto. Você prestou atenção nesses versículos? Quantas pessoas, meus irmãos, procuram buscar ao Senhor quando acham por bem, quando acham que vai dar tempo, sabe? Um dia eu procuro, uma hora eu vou, no momento eu não estou muito preocupado com isso não. Então, o Senhor diz claramente: buscai ao Senhor enquanto está perto. Vamos ler de novo? Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. É a necessidade de você ter esse conhecimento, meus irmãos. É a necessidade de você viver com Ele nesse momento. Porque se você vacilar, pode acontecer um dia de você perder a chance e não achar o Senhor. Quer ver? Deus me deu aqui um fax bem na hora que eu estava falando de Isaías 55, né? Eu já abri já. Olha só. Amós capítulo 8, verso 11. Verso 11. Nem estava no esquema. Eu nem ia falar desse versículo, mas enquanto eu falava de Isaías 55:6, Deus me deu Amós 8:11. Tá vendo porque é importante ler a Bíblia Sagrada? Automaticamente o Espírito Santo já te lança alguma coisa para que você venha falar. E é a vontade de Deus que eu fale isso. Aqui no livro do profeta Amós, capítulo 8 e o verso 11, diz assim, ó: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Meus irmãos, teremos fome na terra. Não fome de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então chegará um dia que as pessoas terão tanta fome e tanta sede de ouvir a palavra de Deus, mas não vão achar, não vão conseguir, porque nesse dia o Espírito Santo já estará no céu conosco e o povo vai perecer na falta da palavra. Olha aí o que está em Amós 8:11, né? Isaías 55:11 fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E Amós 8:11 diz que eis que vem dias que as pessoas vão ter fome dele. Então toma cuidado. Busque o Senhor hoje, busque o Senhor agora. Tome cuidado para não perder essa chance. Amém? Meus irmãos, eu finalizo esse estudo, esse áudio de hoje. Amanhã tem a segunda parte, né?